de Jesus. Amém. E nos dê a tua palavra. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ontem nós tivemos numa pequena caravana, fizemos o nosso primeiro reunião lá em São Paulo, para a glória de Deus, ali no bairro do Alphaville, e eu creio que terão outras, o Senhor vai nos dar graça. Nós temos ali um povo abençoado que tende a buscar a Deus a cada momento. Quero agradecer os irmãos que estiveram comigo ontem. Deus seja louvado e que o Senhor enriqueça a sua vida. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8 e o versículo de número 1. Neemias 8, 1, para a glória de Deus. Aleluia! Você que... 1 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, você vai encontrar Neemias. Logo depois. Amém? Livro de Neemias, capítulo 8 e o versículo de número 1. Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, o título da mensagem hoje é Reencontrando a Palavra de Deus. Amém. Eu vou ler, eu gostaria que você acompanhasse a leitura em espírito e prestasse muito atenção no texto que vai ser lido esta noite. Esse texto, queridos, ele tem uma palavra muito profunda e é importante que você passe a congregar o seu espírito a partir de agora na leitura desta palavra. Amém? Casal abençoado que a reunião foi ontem, acaba de chegar e eu quero agradecê-los também aqui de público. Deus abençoe, viu? No nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do bom mestre. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens e de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês a palavra de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Eu quero ler com você de novo, e eu quero que você preste atenção, porque é um texto diferente, é uma palavra que ela não é pregada todo dia nas igrejas. Então eu gostaria que você lesse mais uma vez. Esse momento da palavra, querido, você tem que guardar o seu pé, congregar o seu coração para você entender a mensagem, amém? Eu falo muito nessa parte porque você veio aqui para ouvir a Deus. Você não veio para ouvir um homem, não tem show aqui, é a palavra do Senhor para você depois confrontar os inimigos da sua vida com autoridade. Por que a igreja não está vencendo nos dias de hoje? Por que tem tantos cristãos com sentimento derrotista? Por que tem tantas famílias cristãs esfaceladas? Porque a palavra, ela não tem para você o vigor que você precisa. Você tem que levar a sério a palavra de Deus. Você tem que ter comunhão com a palavra. Viver em comunhão com a palavra de Deus. Porque é ela que te dá a salvação e a vitória do dia a dia. Amém? Presta atenção, diz assim. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, indica que eles estavam fora. Todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel, o livro que Deus ordenou a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. O que você entende aqui? Por um momento o povo perdeu o senso de direção da palavra. Eles queriam relembrar. Eles queriam que alguém trouxesse a memória, relesse a lei. Mas por que eles estavam com essa necessidade? Aí eu vou começar a pregar. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu.
Você que veio pela primeira vez, Deus te abençoe. Você vai ouvir a palavra que vai chacoalhar o seu coração. Senhor, eu te agradeço. Há um movimento diferente aqui, meu Deus. E eu sei que esse movimento veio do Senhor. Ele não é meu, ele não é de homens, não é de pessoas, não são de profissionais, mas é do teu Espírito Santo. Senhor, esses corações que estão aqui, eles estão sedentos para ouvir a tua voz. Eles querem recepcionar a tua verdade, a tua palavra. Eles querem viver, ó meu Deus, daquilo que Deus tem preparado para eles, ó Pai. Eles querem encherem as suas vidas daquilo que vem do céu e não daquilo que vem da terra. Eles querem direção, não aquela direção que o amigo mais velho, o pai deu para eles, mas a direção que vem de Deus, aquela que não tem erros, aquela que não tem curvas, aquela que não tem tropeço, mas aquela que é iluminada pelo teu Espírito Santo. Amém e amém. Olha para o seu irmão mais uma vez, diga para ele, reencontrando a palavra. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o povo de Israel, eles estão vivendo sobre a tutela de Josias. Esse rei era uma pessoa piedosa, um homem que começou o seu reinado muito cedo. Josias começou a reinar sobre o povo de Israel com 8 anos de idade. Se você começar a pensar nessa questão da idade do rei, você vai dizer assim, como que uma pessoa, uma criança, como que alguém desta idade tem disposição para assumir a frente de uma nação, de um país, e ser a autoridade máxima de um povo e representar uma nação que possa ser, ao mesmo tempo, uma nação emergente, mas uma nação que tem uma força, uma nação que já está plantada, que tem raiz, uma nação que persevera sobre uma lei poderosa, escrita por um Deus que criou os céus e a terra. E aí você pode achar que este homem menino, este homem criança, talvez ele não tinha a capacidade que você possa memorizar nesse momento, porque ele é nem um adolescente, é uma criança. Mas não se esqueça que ele foi treinado desde o berço para ser rei. Olha para o seu irmão e diga assim, você sabia que Deus está treinando você? Aí eu quero pergunta para o seu irmão, você que está perto dele, a palavra vai vir. Diga assim, você é bom aluno? Querido, nós não sabemos a hora que Deus vai chegar para você e dizer assim, está sobre a tua tutela esse negócio. E qual é o preparo que você teria para administrar aquilo que Deus está te confiando? Este homem piedoso, ele tornou a nação de Israel um povo poderoso. Ele ficou mais velho, ele ficou mais forte, mais sábio. Então ele mandou derrubar tudo que não era de Deus no país. Ele mandou limpar o país de Israel. A nação tinha como Deus apenas o Senhor dos exércitos, o Deus de toda glória. Por isso a nação tornou-se forte. Você está entendendo, irmão? A nação tornou-se forte, porque ela tinha apenas o Deus de Israel como Deus da vida dela. E aí, se eu perguntar para você aqui esta noite, se você teria apenas Deus na sua vida, ou você teria mais uma ligação, ou você teria mais um puxadinho com alguém, eu creio em Deus, mas eu também acredito em fulano. Eu creio no Senhor, mas eu arrasto o ciclano comigo. Eu tenho o nome de Deus na minha vida, mas é bom ter mais alguém como segurança. Talvez você é uma pessoa que é dependente de algo a mais. E quando esta nação perdeu Josias como rei, perdeu esse homem que administrava a nação somente com a unção verdadeira de Deus, o homem que pregava a verdade e administrava sob a tutela divina, ele um dia faltou, porque ele não era eterno. Você sabe o que aconteceu? A nação afastou-se de Deus. A nação já não comparecia diante do Senhor. A nação já não orava como antes.
aquele que despertava o povo para ser de Deus, ele faltava lá no trono. O seu sucessor não era parecido com Josias. Ele não dava a sua atenção às mesmas coisas do homem que agora faltava. Ele levava a nação como uma nação qualquer. Ele não ligava a nação a Deus. Ele não se importava se tinha culto. Ele não se importava se era em nome de Deus. Ele não se importava se a presença de Deus estava ali, se a direção era de Deus, se a palavra de Deus, se o ensino era de Deus. Ele apenas administrava como rei, homem. A nação, ela é levada para o exílio. A nação ficou sem dono. Deus não guardava Israel. Se você perguntar assim, Israel não é a nação de Deus? Não é o povo que Deus escolheu na terra? Não é porque Deus escolheu uma nação, ou porque Deus escolheu uma pessoa, que quando você se afasta dele, ele tem a obrigação de continuar te abençoando. Ele tem a obrigação de continuar sendo Deus da tua vida. Israel se afastou de Deus, ele perdeu a unção de Deus. Ele perdeu a proteção de Deus. Ele perdeu os direitos que ele tinha de Deus. E o que aconteceu? O inimigo abocanhou a nação. O inimigo entrou às porteiras de Israel, levando o povo para o exílio. Não era uma nação livre, eram escravos. Eles agora estavam sob a tutela do adversário. Eles não eram livres, eles eram prisioneiros. Eles não eram assalariados, eram obrigados a amargar sol a sol, construir para o inimigo salões e baluarte, sem ter direito à vida. E aí a nação começou a gemer. E quando a nação começou a gemer, queridos, eles entenderam a importância de Deus. Talvez você que entrou aqui esta noite está tentando tocar a sua vida, levar a sua vida sem o recurso divino. Quem sabe você está querendo apenas com as suas expectativas melhorar o seu dia, melhorar a sua semana, melhorar o seu mês, resgatar o seu casamento, reaver a sua saúde, ser abençoado na terra, ser próspero. Talvez você está contando apenas com aquilo que você tem e aquilo que você pode. E aí você está percebendo aos poucos que só você não é suficiente. Você sabe aonde você está? Você está no mundo. E você sabe de quem é o mundo? A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. Você entendeu quem governa o mundo? Quem governa o mundo é o adversário. Quando você sai daqui para fora, você sabe que você está batendo de frente com o pior inimigo da sua alma. Aquele inimigo que não quer que você viva, não quer que você seja feliz, não quer ver você bem, não quer ver você próspero, nem saudável, nem abençoado. Israel achou que dava para seguir sem Deus. Achou que Josias não era tão importante assim. Achou que depois que Josias foi, eles continuariam da mesma forma, do mesmo jeito. A nação cresceu, prosperou, estava abençoada. Então eles viram que Deus não era necessário. Olha para o seu irmão e diga assim: enquanto eles estiveram no cativeiro, 70 anos se passaram. Você já imaginou o que é uma lacuna de 70 anos sem Deus? Talvez você entrou aqui esta noite e está 1 ano sem Deus. Quem sabe você está apenas 1 mês sem Deus. Ou quem sabe você está tentando viver sem Deus, buscando aquilo que eu disse, a sua alegria nos prazeres do mundo. Quem sabe você disse: eu idealizei uma vida para mim, eu criei um futuro para mim, eu tenho um projeto próprio e eu vou vencer nele. Mas o Senhor me manda te dizer esta noite que se você largar da mão de Deus, você já faliu antecipadamente. Que falta fazia Josias? Josias não fazia uma reunião sem orar. Ele não saía para a guerra sem buscar. Ele não falava à nação sem falar que Deus era o maioral.
Ele não se pronunciava diante do povo sem dizer que eles deveriam se curvar a Deus. Mas como Josias foi embora, o povo esqueceu que era Deus e não eles. Olha para o seu irmão e diga assim: é Deus e não você. Diga: não se engane. Você não pode, mas Deus pode. Essa palavra veio para lembrar você quem é você e quem é Deus. Quem é o administrador universal da sua vida. E o porquê que às vezes você alcança e na maioria das vezes você não alcança. 70 anos se passaram e é tempo demais. E aquele povo começa a perceber o erro que eles cometeram. Talvez já seria tarde demais se não fosse a misericórdia de Deus. Você sabe por que você entrou aqui hoje? O Senhor me manda te avisar que não é tarde demais. Ele ainda pode te salvar. Ele ainda pode te resgatar. Ele ainda pode tirar você desse problema. Ele ainda pode tirar você apenas com as marcas, mas com a sua vida. Ele ainda pode te salvar apenas com os hematomas, mas pode manter a sua integridade física e espiritual. Quando o povo começa a buscar a Deus, eles retornam para o seu país. E quando chega no seu país, eles começam a ter um vislumbre daquilo que eles perderam. Deus, ele é misericordioso. Josias não estava mais lá, mas o Senhor havia levantado Neemias. Neemias era diferente daquele que naufragou a nação. Quando Neemias pega o país, ele está queimado a fogo, ele está destruído, a nação está no cativeiro. Neemias está tendo a visão de um projeto arruinado, mas ele confiava no Senhor. Quem confia em Deus é diferente. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Não há projeto arruinado para aquele que confia em Deus. Não há projeto destruído para aquele que acredita no Deus da glória. Não há casamento fracassado para aquele que confia no Deus do céu. Não existe saúde arruinada para aquele que acredita no Deus que cura. Você precisa resgatar o que você perdeu. Você sabe o que nos afasta de Deus? A frieza, o desleixo, o achar que nós já somos suficiente. É você achar: eu cresci, eu ganhei, eu tenho a chave de uma bela empresa, então eu não preciso de Deus. E aí você vai descobrir num momento terrível que você cometeu um engano quase que mortal. Mas Deus conhece a sua fraqueza. Ele não tolera a fraqueza, mas ajuda o fraco. Ele não adota o pecado, mas salva o pecador. Você entende? O Senhor, ele não tem um departamento para doença lá no céu, mas ele tem para aquele que está doente. Ele cura você, ele liberta você, ele limpa você, ele reacende, ele pule você, ele torna você limpo, alvo como a neve. Ele tira aquilo que faz você perder a sua identidade. Quem era Israel depois de Josias? Ninguém. Quem era aquele povo escravo? Ninguém dizia: essa aqui é uma nação que perdeu a sua identidade. Não, isso aqui é um povo perdido. Olha para o seu irmão e diga assim: se você crê, o Senhor vai te achar hoje. Você não se perdeu o suficiente que Deus não consiga te encontrar. Você não morreu o suficiente que Deus não consiga te ressuscitar. Você não está enfermo o suficiente que Deus não consiga te curar. Quando a medicina dá tchau para você, quando os teus amigos forem embora esperando o pior, Deus entra na sala vazia e chama o teu nome e você responde para Ele. Aleluia. Aleluia. Israel vivendo um tempo tenebroso, um tempo de escuridão.
Eu sei que tem pessoas que entrou aqui hoje que estão vivendo tempo de escuridão. Pastor, o que é tempo de escuridão? Tempo de desencontro. Você não encontra o que você quer, mas encontra o que você mais temia. Tempo de escuridão é assim. Você sai tateando na vida. Você não tem certeza de nada. E aí você chora, lamenta, você grita e ninguém te ouve. Mas no meio dessa escuridão, o Espírito Santo se posicionou hoje na sua vida como um farol. Você sabe o que fazia os navios navegar em noites densas no passado? Era o farolelo, bendito seja o nome do Senhor. Ele acendeu o farol do céu essa noite. O farol da palavra está brilhando na tua vida. Você vai encontrar o caminho da benção e vai sair desse mundo de trevas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deus levanta um homem capaz de manusear o farol. Neemias. Diga assim, tem um farol de Deus apontado para a tua vida. Você vai achar o caminho. Você vai achar. Você vai achar. Pode ter uma noite densa, águas bravias. Pode ter névoa. Pode ter o grito do teu inimigo para te assombrar, para te assustar. Mas o Senhor te diz, você vai achar o caminho. Você sabe por quê? Porque Deus está no farol. Deus está no farol. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Neemias olha para aquele projeto falido, ele não teme o que era preciso ou necessário para reconstruir. Está olhando para a sua vida? Você vai dizer, Senhor, o que sobrou de mim está aqui. E aí o Senhor me manda te dizer, é suficiente. É suficiente. Eu vou começar de dentro para fora. Vou restaurar a tua alegria. Eu vou repaginar o teu coração. Eu vou repaginar a tua alma. Eu vou dar brilho no teu espírito. E depois eu vou soprar nas tuas narinas. E você vai acordar um novo homem, uma nova mulher. Neemias começa a trabalhar com o que tem. Alguém podia dizer assim, Neemias, nós não temos fundo para reconstruir isso. Como você dizer, Senhor, eu não tenho ânimo para orar por isso mais. Eu cansei. Eu quero jogar a toalha, eu entreguei, eu não quero mais orar. Eu orei 1 ano, o Senhor não me deu. Orei 2 anos, o Senhor não me deu. Aí o Senhor diz assim, você vai orar o 2º. Porque o que eu tenho para fazer para a tua vida não é uma oração de 1 ano, mas é apenas o grito de um dia. E o Senhor faz. E o Senhor te renova. E o Senhor te atende, o Senhor te vê. Aleluia. Esse homem começa a reconstruir. A primeira coisa, ele faz a praça da cidade e um homem que era um escriba profissional, que sabia ler e escrever, um escritor da lei, um conhecedor. O povo esqueceu até o seu idioma. Eles perderam o seu idioma, querido. Você sabe o que é isso? 70 anos é tempo demais. Eles perderam o idioma que falava. E tinha que se virar com um aramaico estrangeiro. Falar uma língua estranha na terra que era o seu amor, a sua paixão. A terra que era a sua vida, a terra natal. Mas havia um homem que podia ler a lei aos ouvidos daqueles que não conseguiam falar o seu idioma. Talvez você está assim. Você não consegue repetir as palavras. O teu coração fechou, tua alma, ela se abotoou como um paletó. A tua mente fechou. Quem sabe você reserva uma depressão na tua alma. Você não quer sair, não quer se mostrar, não quer ver, não quer ouvir, não quer falar. E aí, sabe o que o Senhor faz? O Senhor não trouxe Esdras como aquele dia, como um escrivão ou leitor das leis de Moisés. Não, ele trouxe ele como um poeta, como um sacerdote, como um profeta. Porque ele ia falar aos ouvidos de uma nação enferma. Uma nação que o seu emocional estava destruído. Afinal de contas, eles estavam vindo de uma escravatura.
enterraram seus entes queridos na terra que pisavam, viram seus amados morrer e não podiam dar um enterro digno. Quem sabe você entrou aqui assim, vazio de quaisquer probabilidade de alegria. O Senhor te conhece. O povo clama. Nós esquecemos como é a lei do Senhor, porque a lei é a palavra. Nós queremos ouvir a palavra do nosso Deus. Eles tinham fome. Eles queriam reencontrar a palavra. Parece que só quando reencontrasse a palavra, eles iam se sentir hebreu, iam se sentir filho de Deus, iam se sentir a nação honrada e abençoada, a nação aquela que seus pais falaram, seus avós, aqueles testemunhos que sobreviveram ao deserto, comeram o pão do céu, beberam água da rocha, falaram de Davi, falaram de Moisés, falaram de Josué, de Abraão. Então, o escriba vem relembrá-los. Eles estão prestes a ter um reencontro com aquilo que eles haviam perdido. Eu sei que tem pessoas aqui que é batizada com o Espírito Santo, mas você não. Você precisa reencontrar o Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas aqui que até conseguem pregar, mas você não consegue mais. Você precisa reencontrar a palavra. Porque o Senhor vai te restituir essa noite. O Senhor vai levantar, vai despertar você essa noite. O Senhor vai fazer você se sentir filho de Deus, filha de Deus. Você vai se sentir na terra. Olha como Deus fala aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele fala de uma maneira bem clássica, que ele diz assim: chegando no 7º mês e estando os filhos de Israel na sua cidade. Se você estiver fora da terra, fora do plano, fora da presença, você não vai ouvir Deus. Aí você vai aprender a falar outras línguas. Você vai aprender outros costumes. Você vai aprender outras maneiras e outros jeitos. Mas quando eles entraram na cidade, quando pisaram na sua cidade, cada um foi para a cidade que os seus pais pertenciam. E quando chegou naquela cidade veio a lembrança. E agora? Eu não me lembro quem era Moisés. Eu só tenho um nome vago na minha mente. Eu não sei quem era Abraão. Não, alguém precisa ler para nós. Alguém que conhece o nosso idioma e não perdeu a nossa letra, a nossa palavra, a nossa linguajar. Alguém precisa ler para nós. E hoje Deus me colocou aqui para ler para você. Para você não perder o Senhor de direção, de rumo. Porque a partir de hoje, se você se curvar para o Deus do céu, você nunca mais vai perder Ele. E não perdendo Ele, você não perde a sua vida. Você não perde a sua bênção. Você não perde a esperança, as expectativas. Tudo em você fica aceso. 24 horas aceso. Ele começa a ler para a nação. Ele começa a mostrar para eles. Ele começa a trazer à memória qual é o significado de ter Deus. Você sabe qual é o significado de ter Deus? Você sabe qual é o significado de carregar, não o nome, mas carregar Deus? Você sabe qual é o significado disso? É você impactar nações. É você impactar pessoas e intimidar inimigos. Porque você está prestes a ser alguém inimaginável para você mesmo. O Senhor não quer que você dependa de Josias ou de Neemias, mas do Senhor. Deus quer uma intimidade com a sua vida. Carol, vem andando. Tem o primeiro banco, o segundo banco. É o segundo banco, Senhor? Tem a primeira pessoa e a segunda pessoa, manda ela se levantar. Por gentileza, se levante. Como é que é seu nome? Como? Estela. Esther. Esther, que tomou o lugar de Vasti, eu conheço. Mas a Esther
está precisando reencontrar o Senhor. Urgente. E essa noite, Esther, Deus te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque Ele encontrou você no meio da escuridão. O farol de Deus te clareou. O farol de Deus te achou. E o Senhor te diz assim: eu vou soprar a angústia da sua vida. Eu vou soprar o desprezo que está na tua mente. Eu vou soprar o medo que está na tua alma. Eu vou te levantar. Eu vou colocar você na posição que você tinha. Eu vou trazer você para o meio da claridade. Hoje eu te trouxe aqui, Esther. Eu estava ansioso por esse dia, diz o Espírito Santo. Eu estava ansioso por esta hora, diz o Senhor. E finalmente, Ele foi trabalhando com você, com amor, com carinho, até trazer o seu barco para onde Ele queria. Você está na praia de Deus. Você está no porto de Deus. Você sabe o que é porto? É um lugar onde o navio fica seguro. Pode o vento soprar, pode a chuva cair, pode o maremoto bater, o navio está seguro, porque ele está no porto. Amanhã vai haver um dia de calmaria, um sol lento, e seu navio vai estar lá. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei para você, não despreze a palavra. É a única que fala com o ser humano. Deus não fala com você através de mais nada. É através da palavra. É a primeira vez da Esther aqui? Amém, Esther? Seja bem-vinda. Pode sentar, filha. Se Deus mandar eu levantar você, eu levanto. Eu vou continuar aqui. Escute. Escute. Aquele povo chegou na sua terra cansado, cabisbaixo, desmerecido. Por onde eles passavam, as nações gritavam vergonha. Ó, a nação da vergonha. A nação que diz que o Deus deles é poderoso. Quando eles pisaram na terra, eles entenderam que tinham que ressurgir. Eles entenderam que tinha que ter um reencontro com Deus. E para isso, era preciso que alguém lembrasse quem era Deus e quem eram eles. Quem era Deus e quem eram eles. E a coisa mais triste que tem é quando você perde alguém como Deus de vista. E o pecado faz isso. O pecado consome você. O pecado distrai você e depois te prende. Ele alicia você e depois ele envenena você. E só Deus pode te curar. Só Deus pode te libertar. Tem a chama que estava acesa e tem a pira que estava para colocar o braseiro. A que nunca foi acesa enferrujou-se, e a que um dia crepitava estava apagada. Tem duas pessoas aqui. O espírito da palavra não se engana, ele é profético. Aqui não tem brincadeira não, querido. Tem duas pessoas aqui que estão afastadas de Deus. De maneira extrema. E Satanás conseguiu entrar. É impossível ter duas pessoas no mesmo espaço físico. Mas é fácil ter uma pessoa e um espírito maligno. Duas pessoas que estão